perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh Senhor, por onde passei, por onde andei, mas não encontrei, Senhor, o que tenho agora. O que tenho agora, a tua presença. Não adianta procurarmos em outro lugar. Eu tenho você, eu tenho você. Eu vaguei Mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você.
o que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh, só faltava eu perceber. Adore ao Senhor. O que era sem Ele, o que era sem a presença. E como eu estou diante de ti. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Só tenho você. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias da nossa vida, Senhor. Eu vaguei o mundo afora. Não encontrei. Mas não encontrei O que tenho agora, eu tenho você. Que maravilha, que maravilha. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh, aplaudam a Ele. Aplaudam a Ele pela presença. Oh! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gostaria de chamar as crianças para que viessem aqui na frente para ajudar a gente a adorar o Senhor. Fica aqui, ó. A tia vai falar e vocês vão fazer, tá? Pode vir aqui então. Tá? Ó, nós vamos cantar. Jesus. Na presença de Deus, a abundância em alegria. Quando nós estamos alegres, nós fazemos? Nós dançamos, nós cantamos, nós gritamos, nós manifestamos o poder de Deus. Então nós vamos fazer isso aqui agora. Amém? Nós vamos adorar a Deus, todos juntos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Peça pro Espírito Santo te abraçar. Vem, abraça-me. Ele está aqui. Aleluia. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Oh!
quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei! Vamos adorar o Senhor com palmas, louvores e adoração. Ei! Aleluia! Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Que maravilha, né? Com as crianças aqui também, né? E hoje o fôlego já está melhor, né? Que nós louvamos a Deus com essa canção ontem. E o fôlego, né, praticamente foi embora. Mas, glória a Deus, estamos na juventude ainda, né? E podemos ter forças. Amém? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantos aqui, né, estão felizes com o Senhor? Amém? Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Que maravilha, né, irmãos? Hoje, né, quando nós estávamos ali ainda na nossa casa, eu e minha esposa, e aí de repente começou aquela chuvinha, né? E ouvindo aquela chuva maravilhosa, depois aumentou a chuva, e aí nós viemos aqui para a escola dominical, né? Tivemos aulas aqui abençoadas, podemos compartilhar, né, de tudo aquilo que o Senhor tinha para nos ensinar, né, para nos aprimorar. É muito importante, né, nós absorvermos o conhecimento necessário para enfrentarmos as dificuldades desse mundo atual ao qual nós vivemos, né? Então, não se canse, né, de buscar a orientação, não se canse de buscar na palavra do Senhor, porque o Senhor, ele tem muito, muito para nos mostrar, muito para abrir os nossos olhos espirituais, amém? Nós já estaremos aqui, meus irmãos, ouvindo, né, a palavra pastoral através do pastor Carlinhos, e depois nós estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas, e hoje nós teremos uma dupla aqui adorando ao Senhor, né, mãe e filha, a Silvia e a Valentina, amém? Glória a Deus. Então, logo após o pastor Carlinhos, né, nós estaremos ofertando, dizimando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, que maravilha, né? Nós vermos as crianças empolgadas, louvando ao Senhor. E é isso, né, irmãos? O Senhor nos chamou verdadeiramente para louvar a esse Deus poderoso, né? Irmãos, essa tarde eu estava meditando, né, na palavra do Senhor, e enquanto eu ali lia,
e ouvia a palavra de Deus, algo me chamou muito a minha atenção aqui em Tito, né, quando o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Tito, e o que me chamou a atenção, irmãos? Hoje nós estamos vendo e vivendo um momento muito difícil da igreja do Senhor na face da terra. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a escola bíblica maravilhosa, né, onde nós ouvimos a palavra do Senhor e vimos a inversão, quão grande inversão de valores que estão existindo aí em meio à sociedade. Conversando recentemente com uma pessoa, esta pessoa, ela trouxe uma observação da mesma maneira, né, lá na igreja dele, sobre a questão das inversões de valores. E a firmeza e não firmeza de muitas pessoas que estão ali acima deles, vamos dizer assim, dentro do cargo eclesiástico. E quando eu estava meditando nessa palavra, em Tito, capítulo 1, aqui fala sobre alguns encargos que devem ser dado a homens fiéis, e a atenção, irmãos, que nós precisamos ter quanto a esses homens. Hoje nós estamos vivendo um momento onde os satanistas, eles dizem assim: não, nós não vamos mais criticar a igreja, nós não vamos mais questionar a igreja, nós vamos infiltrar na igreja. Quantos aqui já ouviram isso? Muita gente já ouviu isso. E por isso, irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor e começamos a meditar em algumas passagens, nós precisamos nos atentar quanto a isso. O irmão Mesquita, ele trouxe um tema da palavra que será pregada hoje, muito providencial, eu creio. E quando eu estava ali à tarde meditando essa palavra, olha só o que diz aqui, irmãos. E o cuidado que nós precisamos ter, irmãos, quando nós abrimos o nosso aplicativo, como nós ouvimos aqui ontem, né, os adolescentes e jovens estiveram aqui fazendo aqui uma apresentação teatral, e nessa apresentação eles falavam referente às redes sociais, e quando nós abrimos ali as nossas redes sociais ou as nossas mídias sociais, nós clicamos e entramos em algumas, vamos dizer assim, algumas filmagens e alguns pastores, pregadores, doutores e assim vai, por assim adiante. Chame-os como você quiser. E quando nós analisamos, irmãos, a vida desses homens, de muitos deles, eles se enquadram nisso que Paulo ele está falando aqui a Tito. E eu gostaria de ler com a igreja, irmãos, para que nós pudéssemos estar atentos quanto àquela avalanche de informação que vem sobre as nossas vidas, quando nós abrimos ali as nossas redes sociais. E o cuidado, irmãos, que nós precisamos ter, até mesmo para não divulgar nos grupos, e principalmente no grupo da igreja, heresias. Sabia disso, irmãos? Precisamos ter muita atenção. Eu creio que a maioria dos que aqui estão e são membros dessa igreja, pertence a uma igreja. Então tomem cuidado. Copie e cole uma mensagem lá que foi pregada por uma irmã. Nós estamos há 2 anos no ar. Copie e cole lá uma mensagem que a irmã Rayane pregou, que a Silvinha pregou, que a irmã Cristiane pregou, uma palavra que a irmã Martinha trouxe. Copia e cola lá e manda no grupo. E às vezes, irmãos, nós estamos colocando a igreja em risco. Olha só, diz assim:
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível. E aqui, irmão, nesse contexto, quando Paulo está falando a Tito, ele está falando pastores. Quem participa da escola bíblica dominical sabe disso. Aqui ele está citando presbítero, porém está falando pastores. Quando nós lemos a tradução lá do original. Amém, igreja? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retentor firme à fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então Paulo falando lá do texto original, falando para a nação de Israel, principalmente aqueles. E por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos ter isso aqui dentro das igrejas, irmãos. Paulo chama a atenção lá, eu hoje chamo a atenção aqui para nós. Amém? Então aqui vamos seguindo. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras. Opa, me perdi aqui. Ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam são na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os que são para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Reprovados. Irmãos, precisamos prestar atenção para nós não sermos reprovados. Você pode dizer para mim, mas essa palavra foi lá para os cretenses. Paulo estava falando para os judeus. Sim. Mas e hoje?
o que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje, igreja. Paremos para analisar. E isso, irmãos, cabe a nós também, pastores, avaliarmos, olhar para nós, como nós estamos. Será que a palavra que nós estamos trazendo é a sã palavra de Deus? Palavra que fala do pecado? Palavra que fala da justiça? Palavra que fala do juízo? Irmãos, vivemos hoje um momento em que é muito bom o afago, onde é muito bom o passar de mão na cabeça, mas não podemos mais viver assim, irmãos, se queremos ser uma igreja madura, se queremos viver como igreja sobre a face da terra. E quando eu falo, irmãos, eu estou falando nós também individualmente, e não só a igreja como um todo. Paremos para analisar. Olhemos para o que nós estamos fazendo. Murmuração não vale a pena. Não vale a pena. Discussão vãs não vale a pena. O que vale a pena, irmãos, é nós estarmos na casa de Deus, adorando ao Senhor, junto como o corpo de Cristo. Esta semana eu disse aqui, se eu não estiver enganado, na quarta-feira, referente a algo que eu ouvi esses dias. O membro fora do corpo morre. O membro fora do corpo morre. O membro precisa estar ligado ao corpo. Assim ele vai ser revitalizado, mesmo se ele tiver sido amputado. Após ele ser ligado ao corpo, ele volta a ser revitalizado, irmãos, aleluia. Precisamos pensar nisso, irmãos, e estarmos unidos e reunidos como igreja de Cristo. Conversando com um diácono esses dias, eles transmitiam os cultos deles. Ele disse: cortamos, porque os crentes não vêm para a igreja, porque o cristão não vai para a igreja, e fica assistindo a pregação em casa. Nós temos que usar isso para evangelizar. A internet, como nós aprendemos aqui ontem, ela precisa ser usada para evangelizar. É você pegar a filmagem e dizer: olha, eu estive no culto, foi um culto abençoado, foi uma palavra abençoada, e fazer a pessoa falar assim: eu queria ouvir esta palavra, e você dizer: eu vou te dar o endereço, está no YouTube, passa lá e assista o culto ao qual eu estive, foi uma bênção, e você vai sentir a presença de Deus. Irmãos, estamos vivendo o último momento na face da terra. O que nós queremos, irmãos? Para onde nós vamos? Recentemente eu falei para os adolescentes da aula deles: só existe 2 caminhos: é o céu e o inferno. Eu digo para você, igreja, só existe 2 caminhos: o céu e o inferno. Para onde nós queremos ir, irmãos? Para onde nós estamos caminhando? Para onde? Irmãos, desde a hora que eu cheguei aqui,
que Deus colocou esta palavra no meu coração estava queimando e ardendo. Eu dobrei o meu joelho aqui, eu falei para Deus, eu não quero falar isso. O Senhor falou, fale, a igreja é minha. Quem tiver ouvido, ouça. Estamos vivendo os últimos momentos, irmãos. Muitas igrejas estão perdendo a liberdade de pregar. Muitos estão sendo perseguidos. E nós estamos aqui muitas vezes acomodados. É dura esta palavra. É confronto esta palavra. Mas eu louvo a Deus que é confronto, porque eu me corrijo, irmãos. Porque eu me corrijo. E que você possa pensar e repensar a maneira que você está vivendo o seu cristianismo. Que eu possa pensar a maneira que eu estou vivendo o cristianismo. Esta é a palavra que eu trouxe, irmãos. E possa saber você, eu falo alto, mas é com muito carinho que eu estou falando essa palavra para você. Eu quero caminhar junto com você. Eu quero estar junto com você. Eu quero ajudar você se for preciso. Assim como também eu quero a sua ajuda. Se no momento eu estiver passando por alguma dificuldade. Nós somos o corpo. E precisamos um do outro. Amém. Aleluia. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, né, de alerta para nós. Precisamos, né, estar firmes na presença do Senhor. Amém? Estaremos agora, né, ofertando, dizimando na casa do Senhor. Convido aqui a Valentina e a Silvia, né? E vamos adorar ao Senhor com o louvor e também com as nossas ofertas. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Fala? Fala? Ai, meu pai. Vamos lá. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei seus caminhos para sempre. Te amarei.
és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Meu Deus, Pai, quero viver minha vida. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, do meu louvor, seguirei, teus caminhos, para sempre, te amarei, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Meu Deus e Pai, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 Aleluia. Glória a Deus, né? Que maravilha, né? Nós vemos aí as crianças, né, se despertando e despontando, né, em adorar o Senhor. Pega minha Bíblia, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto estava discorrendo aqui o culto e a palavra do pastor também, e o Senhor falando ao meu coração algo que não posso também deixar de compartilhar. Tudo nesse dia, né, coopera para essas palavras. O tema da palavra oficial, a ministração do pastor Carlinhos, a lição da escola dominical
E o Senhor, Ele falou ao meu coração, não era nem para eu estar falando aqui, né? Já foi dada a palavra pastoral, mas eu não posso deixar de fazer isso. Porque o Senhor tocou forte em meu coração em relação à dúvidas lançadas sobre as nossas vidas. E buscando na palavra, em Gênesis 3, o versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi lançada ali uma dúvida, né, na mente de Eva. E em 2 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sabemos que estamos vivendo em uma geração, em uma realidade muito difícil, onde tudo está cooperando, né, para tirar o cristão, tirar o crente do seu principal foco, que é Cristo. Assim como disse aqui, né, que se apartem da simplicidade que há em Cristo. O nosso Senhor Jesus, Ele é simples. Se nós vermos na palavra, né, enquanto Ele esteve aqui nessa terra, nós vemos o tipo de gente que Ele convivia. Nós vemos o que Ele se preocupava em fazer, que era pregar a palavra, curar os enfermos, ensinar todos aqueles que ali estavam e tiveram o privilégio, né, de estar diante do Senhor Jesus. E eu gostaria que você se colocasse de pé agora. E se você tiver o desejo de vir aqui à frente, em relação a essa palavra, a questão do engano que vem sobre nós, mesmo aqueles que são mais preparados, mesmo aqueles que têm mais tempo de igreja, de crente, de cristianismo, tantos esses quanto os jovens que estão ingressando agora, principalmente esses, que o mundo está lançando, o inimigo está lançando setas, está colocando diante deles isso que a serpente colocou, a dúvida no coração e na mente dessas pessoas. Ou seja, será que é assim mesmo? Será que eu preciso agir dessa forma? Será que eu não posso fazer segundo a minha vontade? Será que eu preciso mesmo negar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus? Eu digo para você que sim. E as nossas vidas correm um risco muito grande. Porque assim como foi pregado aqui já nessa noite, está muito próximo a vinda de Jesus Cristo, para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue, uma igreja cujas vestes não têm mancha. Mas o inimigo tenta lançar sobre cada um de nós essas dúvidas que são capazes de manchar as nossas vestes, que são capazes de nos tirar da presença do Senhor, que são capazes de nós colocarmos dúvida na veracidade da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra, ela é inerrante e divinamente inspirada, aleluias. Portanto, eu quero aqui fazer uma oração. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Ou se você for ficar no seu lugar. Mas que você saiba disso, que embora o inimigo esteja lançando essas setas na sua mente, eu não sei se ele está querendo falar, o nosso Deus está querendo falar especificamente com uma pessoa aqui, ou com várias pessoas. Mas essa dúvida que está aí na sua mente, que você já ouviu de alguém, que você já tem ouvido repetidamente, se é dúvida,
Eu declaro em nome de Jesus que você busque a presença dEle, para que seja esclarecido, porque o nosso Deus, Ele não nos deixa enganado. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele não nos deixa enganados, aleluias. A palavra de Deus, ela vai esclarecer na sua mente agora. O Espírito Santo vai trazer luz para o seu pensamento, aleluias. E não vai pairar dúvida alguma sobre você. Aquilo que você é aquilo que Deus formou você. Aleluias. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. O caráter que foi incutido em mim através do Espírito Santo de Deus, é esse caráter que eu quero preservar. É essa conduta que eu quero continuar, permanecer até aquele grande dia. Eu não quero me contaminar com as coisas do mundo, mas eu quero a cada dia buscar a santidade. Que essas sejam as suas palavras, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aquilo que o Senhor tem a fazer aqui neste lugar, Senhor, nesta noite, eu sei que é grandioso, Pai. Eu sei que existem pessoas que estão muito próximos, Senhor meu Deus, de perderem a comunhão, muito próximos, Senhor meu Deus, de perderem talvez a sua própria vida, Pai amado, mas que nesta noite, Senhor, através da palavra pregada, através daquilo que está sendo dito aqui nesta noite, que venha luz sobre a vida deste jovem, desta jovem, deste homem, desta mulher, deste adulto e desta criança, Pai, em nome de Jesus. Esclareça, Senhor, traga, Senhor, a mente dele e planta, Senhor meu Pai, no coração a conduta verdadeira e fiel. Pai, nós sabemos que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, é capaz de convencer o homem do pecado e do juízo, aleluias. Não são as minhas palavras ou a palavra do pastor Carlinhos que vão convencer a cada um, mas é o Espírito Santo que habita aqui neste lugar, o Espírito Santo que habita em você, que trará a luz à tua mente agora e lhe mostrará a diferença do certo entre o errado, te mostrará a diferença em servir e não servir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, toca nos corações de uma maneira, Senhor meu Deus, diferenciada nesta noite. Traga, Senhor meu Pai, para cada um deles aquilo que é necessário, Pai. Eu sei que nada disso é em vão, Pai querido. Eu sei que o propósito será atingido, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor cura, sim. O Senhor liberta, sim. Mas o Senhor traz à mente de cada um nesta hora, Senhor, o caminho ao qual deve ser seguido. Dois caminhos, aquele que leva para a glória e aquele que leva para a perdição. Aquele que leva para a glória, embora estreito, é esse que nós devemos seguir. E aquele que leva para a perdição, aquele que leva para o inferno, embora largo, que nós abandonemos em nome de Jesus. Que as atrações deste mundo não sejam capazes de me corromper, mas que a glória do nome do Senhor, a glória do Senhor, essa sim, venha transformar as vidas nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias. As crianças estarão louvando ao Senhor também nessa noite. Aleluia, Jesus. Pela segunda vez, né? Amém. Ô de casa! Ô de casa! Ah.
abandonada. Não tinha amor, sem nenhum valor, ninguém me olhava. Até que um dia o rei do universo pagou um alto preço pra morar em mim e fez o meu coração seu jardim. E eu li na Bíblia que isso já aconteceu. Jesus também visitou Jairo, Pedro, Levi e Zaqueu. E aonde ele passa sempre tem transformação. A tristeza vai embora e não volta não. Abre a porta sem demora, ele é a solução. Ouça bem o que ele fala pro teu coração. Eis que estou à porta e bato e continua a insistir. Enquanto não abrir a porta, eu não vou sair daqui. Ô, de casa! Eu era uma casa muito suja e abandonada. Não tinha amor, sem nenhum valor, ninguém me olhava. Até que um dia o rei do universo pagou um alto preço pra morar em mim e fez o meu coração seu jardim. Eu li na Bíblia que isso já aconteceu. Jesus também visitou Jairo, Pedro, Levi e Zaqueu. E aonde ele passa sempre tem transformação. A tristeza vai embora e não volta não. Abre a porta sem demora, ele é a solução. Ouça bem o que ele fala pro teu coração. Eis que estou à porta e bato e continua a insistir. Enquanto não abrir a porta, eu não vou sair daqui. Ô, de casa! Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. Deixa entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Eu quero entrar. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Abre a porta sem demora, ele é a solução. Ouça bem o que ele fala pro teu coração. Eis que estou à porta e bato e continua a insistir. Enquanto não abrir a porta, eu não vou sair daqui. Ô, de casa! Abre a porta sem demora, ele é a solução. Ouça bem o que ele fala pro teu coração. Eis que estou à porta e bato e continua a insistir. Mas que bom que abriu a porta. Esperei tanto essa hora. A tristeza eu ponho fora e não vou mais sair daqui. Que maravilha, né? E no finzinho aí dessa canção, né? Aleluias, Deus é tremendo. Aleluias. Nós estaremos orando pela vida desses aqui, né? Que louvaram aqui ao Senhor. Eles vão ter a aula deles ali no fundo, chamem as crianças, né? Vai ter, né? Então venham cá, crianças, novamente, né? A tia Vanessa vai estar falando com vocês lá, certo? Amém.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Estenda tuas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dessas crianças, né? Ó, vamos lá, ó. Ficam todos aqui em pé. Vamos ouvir a oração, receber a oração que está sendo feita nesse momento para vocês. Ó, todos aqui olhando para mim. Olhem para mim aqui, ó. Vocês, crianças. Olhem aqui pro tio. Ixi, tio? Tio pastor. Ó, toda a igreja vai estar orando por vocês. Então, ouçam o que a igreja vai falar para vocês, tá certo? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor meu Deus, a vida de cada uma dessas crianças, Pai. Que sejam abençoadas em nome de Jesus. Que venham ouvir a Tua palavra, Senhor meu Deus, diante de tudo que já ouviram aqui. Abençoe também as professoras, Pai, aquelas que estarão ministrando na vida deles. Que eles possam, Senhor meu Deus, aprender de Ti e que possam continuar nos caminhos do Senhor, Pai. E que jamais se desviem dele, Pai, em nome de Jesus. Guarda essas crianças, Pai, dos ataques do inimigo, Senhor, daquilo que vem contra a vida delas, Pai. Pois elas são, Senhor meu Deus, as meninas dos olhos do Senhor, Pai. E o Senhor as ama poderosamente, Senhor meu Pai. E em nome de Jesus serão abençoadas para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém? Podem ir para lá, né? Abençoados em nome de Jesus. Nós estaremos já ouvindo a palavra. Eu convido aqui o nosso irmão G, né? O Geilson, que estará orando pelo nosso irmão Mesquita, que estará ministrando a palavra nessa noite. E com certeza, né, o Senhor continuará falando aos nossos corações. Amém? Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vós. Como é bom, né? A gente, no meu caso, ver minha filha, minha esposa aqui louvando ao Senhor. E como é bom a todos que têm seus filhos no caminho do Senhor. Isso é um privilégio, tá? Muito obrigado. Querido Deus, poderoso, maravilhoso e amado Pai, eis o teu vaso, Senhor. Que o Senhor possa falar com ele, ó Pai. Espírito Santo de Deus, use esse vaso, Senhor, conforme a sua vontade, ó Deus. Que a sua palavra seja feita, Deus, como uma flecha, atingindo os corações daqueles que estão necessitados. Sim, Jesus, que o Senhor possa usar ele de forma tremenda, ó Deus, conforme a sua vontade, ó Pai. Pedimos, ó Deus, proteção para esse nosso irmão neste momento, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos assentar a igreja. Cá estamos mais uma vez, né? Agradecidos ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. E mais uma vez tendo a oportunidade de trazer uma palavra, né? E eu costumo falar, e eu não vou deixar de falar, sobre a responsabilidade, né, de estar aqui falando à noiva do Cordeiro. É uma responsabilidade tremenda. A gente fica trêmulo, né? Quando a gente recebe o convite, não tem jeito. Uma vez eu ouvi um pastor já conceituado falar que ele tinha muitos anos de ministério, mas toda vez que ele subia no púlpito ele tremia, né? E ele chegou a dizer que pedia isso para o Senhor, que nunca deixasse esse sentimento sair dele, porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas conseguem algo da parte de Deus, e é tudo dado por Deus, e começa a usar aquilo que Deus deu, e às vezes as pessoas começam a se vangloriar por aquilo que faz, até dentro da casa do Senhor. E isso é um sentimento que a gente tem que deixar
não pode deixar esse sentimento fluir em nossos corações. E é por isso que eu falo para os irmãos que toda vez que eu subo aqui eu tremo, irmão. Seja para dar uma palavra de 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, seja a palavra oficial, a gente treme, porque a responsabilidade é tamanha. E graças a Deus a gente percebe isso nessa igreja, né? Todas as pessoas que sobem aqui, sobem com o coração ardendo, sobem com aquilo que Deus colocou em seus corações, sem vangloriar de coisa alguma, deixando Deus trabalhar. Que nós continuemos dessa forma. Amém? Glórias a Deus. O pastor falou comigo novamente hoje sobre o tema, né? E eu gosto desse tema. E esse assunto, ele está latente no meu coração já tem um tempo. E ele falou para mim, qual será o tema? E eu falei, na verdade eu falei para ele, a igreja e a perseguição, né? E aqui na minha folha aqui eu coloquei perseguição da igreja. Mas é a mesma coisa. Está tudo dentro do mesmo assunto, tá certo? Como eu falei para os irmãos, esse assunto está muito latente no meu coração, né? E a gente, ultimamente, tem se ouvido falar muito sobre isso, sobre a perseguição da igreja, né? E talvez pelos últimos acontecimentos, né? Porque a Bíblia revela isso, a Bíblia fala isso, sobre os últimos dias, né? Que viveriam tempos tenebrosos para a igreja. E o irmão comentou aqui agora sobre a lição da escola dominical, né? Sobre, na verdade, esse trimestre todo, o assunto que ele está abordando tem a ver com a perseguição da igreja, né? Que são as ideologias que tentam barrar a igreja de pregar o verdadeiro evangelho. Então, é um assunto que está muito latente, né? Se tem falado muito. E falando sobre perseguição, talvez nós, irmãos, essa palavra possa parecer um pouco distante, porque nós não vivemos isso, né? Por mais que a gente possa ter sofrido em algum momento da nossa vida por causa do evangelho, né? Isso não se compara ao sofrimento de algumas pessoas que nesse momento estão sofrendo e também em tempos passados, né? Porque a perseguição da igreja, né, ela não é coisa de agora. Isso já vem há muito tempo. E para nos motivar, eu achei um texto aqui muito motivador, e eu vou ler ele antes de iniciar a mensagem, que está lá em Mateus capítulo 5, no versículo 10, e eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Ele diz assim, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Então aqui, uma das bem-aventuranças do Senhor Jesus, ele está dizendo para os que são perseguidos pelo evangelho, que deles é o reino do céu. Então aqui nós temos uma fala do próprio Senhor Jesus, nos motivando, né? Para que nós não venha nos esmurecer se a perseguição chegar, para que nós continuemos. Então, como eu venho falando, irmão, a perseguição da igreja, ela não é um assunto recente, ela não é algo recente, né? Se a gente for ler na palavra do Senhor, se a gente for ver, procurar na história, realmente é algo que acontece há muito tempo. E por que isso acontece? Por quê? Porque o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho de Deus, ele se contrapõe ao mundo. E por ele se contrapor ao mundo, nós somos odiados por isso. Então sempre a igreja ela vai estar em um ponto onde ela é vista como algo que está atrapalhando ali o movimento que está acontecendo naquele momento. Então é por isso que a igreja em si é perseguida. E se a gente for falar de perseguição, mesmo antes da nova aliança, na antiga aliança, né, o povo de Deus, né, onde não tinha esse formato de igreja ainda, já era perseguido, né? Você pega na história do povo do Senhor, alguns exemplos como o povo no Egito, né, escravizado,
os 70 anos de exílio na Babilônia. Então, assim, já não é de hoje que o povo do Senhor ele vem sendo perseguido. E é claro que se a gente pegar na antiga aliança, muitas vezes a perseguição do povo de Deus era mais, às vezes até por causa de desobediência, né? Desobedecia ao Senhor, o Senhor permitia que eles fossem perseguidos. Aí eles voltavam para o Senhor livrava eles. Passava um tempo, desobedeciam novamente e eram perseguidos. Então isso não é de hoje. E entrando na nova aliança, isso não mudou. Se a gente for analisar, o próprio Jesus Cristo, ele foi perseguido. Assim que ele chegou nessa terra, a perseguição começou. Jesus, ele foi torturado, ele foi morto por causa do Evangelho. Então, se alguém falar para você que o Evangelho é oba-oba, né, que é só venha a mim e faça o que quiser, não é isso. Pessoas sofreram por esse Evangelho. E o Evangelho ele precisa continuar se contrapondo ao mundo. Porque se ele não se contrapor no mundo, ele não tem valentia nenhuma, validade nenhuma. Como eu falei, o próprio Jesus ele foi torturado, ele foi morto. E após a ascensão de Jesus, todos os apóstolos do Senhor eles foram perseguidos e mortos. À exceção de João. João foi exilado na ilha de Patmos, mas os outros foram perseguidos e mortos. Então a gente vê que não foi fácil. E se nós estamos aqui hoje, pregando o Evangelho ainda com uma certa liberdade, que nós possamos nos gloriar por isso, irmãos. Agradecer, porque lá atrás muitas pessoas sofreram. Olha, o começo da igreja foi muito trabalhoso. Todos os discípulos que estavam do lado de Jesus, aprendendo com Jesus, exceto João, eles foram torturados e mortos. Por quê? Porque pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. Então não foi fácil. E eu anotei aqui algumas causas de morte de alguns discípulos. E os irmãos vão ficar impressionados, os irmãos talvez até saibam. Mas assim, não foram coisas simples não. Por exemplo, Judas Iscariote, ele se matou, né? A gente sabe da história de Judas Iscariote, mas Judas ele participou de um determinado período, né, na propagação do Evangelho, apesar que Judas já tinha no seu coração, né, essa espírito de traição, mas ele participou. Então Judas Iscariote, ele foi morto, ele se matou. Judas Tadeu, outro discípulo, ele teria sido morto a golpe de lança, machado e porrete. Olha para você ver. Vamos para outra aqui. Tiago, filho de Alfeu, um dos discípulos de Jesus. Ele teria sido morto, crucificado ou apedrejado. Então assim, a gente está vendo que são mortes violentas. E por quê? Por causa do Evangelho, né? É claro que se a gente for estudar sobre a morte dos discípulos, né, há algumas contradições a respeito de como morreu, onde morreu. Eu não venho trazer isso em questão. Eu peguei aquelas questões onde a maioria dos estudiosos acreditam que foi aquilo mesmo. Até porque muitos dos escritos foram perdidos, né? Devido a quando, acho que foi Nero, né, que incendiou Jerusalém. Então muitas coisas foi perdida. Então a história às vezes ela não está bem contada ou completamente contada, porque muitos dos manuscritos foram perdidos. Então, segundo os historiadores que pesquisaram a respeito dos assuntos, eles chegaram à conclusão a respeito das mortes dos discípulos, que foram praticamente tudo mortes violentas. Então Tiago, filho de Alfeu, teria sido morto, crucificado e ou apedrejado. Simão, ele teria sido morto, cortado ao meio por um serrote. Tomé, aquele mesmo que não acreditou na ressurreição de Jesus, que Jesus falou, olha, toca aqui, Tomé, toca aqui na ferida. Ele teria sido morto a flechadas. Tudo isso por pregar o Evangelho. Mateus teria sido morto à espada. Bartolomeu teria sido esfolado e crucificado de cabeça para baixo. Filipe
acredita que foi morto, apedrejado, crucificado e ou enforcado. É por isso que alguns historiadores descobrem alguma coisa, que fala, ó, foi morto, apedrejado. O outro fala, não, foi morto, crucificado. Então por isso que eles colocam isso. André, também um dos discípulos de Jesus, teria sido morto em uma cruz em formato de X, na Grécia Antiga. Pedro, segundo a tradição, foi morto crucificado em Roma. E tem até uma história peculiar sobre Pedro, que quando foram matar Pedro, e falaram para ele que ele ia ser morto igual o mestre dele, que era Jesus. Ele falou, não, eu não sou digno de ser morto igual o meu mestre Jesus. Vocês vão me crucificar? Então assim, vocês me crucificam de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ele. Então nós vemos, meu irmão, na história, que a perseguição da igreja, ela é coisa que aconteceu e já vem há muito tempo. E nós estamos, como eu falei agora há pouco, nós estamos, por enquanto, nós somos privilegiados. E nós precisamos aproveitar isso. Esse privilégio que temos, essa liberdade por enquanto que temos de pregar o Evangelho, nós precisamos aproveitar isso. Sabe, o pastor acabou de trazer uma palavra aqui agora, né, de reflexão, e a gente precisa estar atento a isso, porque a história da igreja, irmão, a história é triste. Muita gente foi morto por causa desse Evangelho, e hoje nós temos toda a liberdade. O pastor acabou de falar também sobre as pessoas que preferem ficar em casa, né, assistindo o culto em casa. Essa pandemia que aconteceu aí, eu acredito que foi algo de Deus também que aconteceu, foi permissão de Deus isso acontecer, talvez para dar uma chacoalhada na igreja, para dar uma chacoalhada no mundo, para se atentar, né, ao Evangelho do Senhor Jesus. E devido a essas imposições de templos fechados, as igrejas acharam um caminho para continuar pregando o Evangelho, mas parece que as pessoas que às vezes vinham na igreja por força ou não tinha muito interesse de vir, gostaram disso e ficam em casa. O pastor falou isso. Um membro do corpo fora do corpo morre. Não existe membro fora do corpo. Cristo é o cabeça, nós somos os membros. Se você corta um dedo, o pastor acabou de falar, e você vai correndo no médico, consegue colocar em lugar, ele volta a funcionar, talvez não com a funcionalidade que tinha, mas fica ali no corpo. Mas se ele ficar por um determinado período fora, apodrece. E é a mesma coisa que acontece com nós. Se nós não viemos para a igreja para ouvir a palavra do Senhor, se nós não viemos para a igreja para se confraternizar com os nossos irmãos, para aprender cada um com o outro, para sermos igual a Jesus, nós morremos. E muita gente sofreu para que nós estivéssemos aqui hoje. E muita gente não aproveita a oportunidade. E isso é muito sério. Então nós acabamos de ver aqui agora todos os discípulos de Jesus, exceto João. João, ele foi exilado na ilha de Patmos. E foi na ilha de Patmos que o Senhor revelou para ele o fim de todas as coisas. Exilado lá, sofrendo na ilha de Patmos, o Senhor foi lá e mostrou para ele como seria o fim de todas as coisas. Continuando sobre o sofrimento, né, pelo Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, que passou de perseguidor da igreja para perseguido, ele também sofreu. E tem umas histórias peculiares aqui. Eu até vi um pastor falando sobre isso e eu achei interessante. Paulo, ele foi perseguido em Damasco. Paulo, ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica e Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém.
Ele foi acusado injustamente em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio em Roma. Foi picado por uma cobra em Malta. Ele foi preso e algemado em Roma. Tudo isso, Paulo ainda diz, que contribuiu para o progresso do Evangelho. Passou por tudo isso. Mas no final ele falou, ó, tudo isso contribuiu para a propagação e o progresso do Evangelho. E se a gente for pegar no primeiro século também, continuando sobre o sofrimento da igreja, ou a perseguição da igreja, no primeiro século, aproximadamente no ano 64, depois de Cristo, o próprio Nero, ele colocou a culpa, nos cristãos pelo incêndio que aconteceu em Roma, que destruiu Roma. E depois disso, ele perseguiu os cristãos. Crucificou muita gente. Queimou muitos cristãos vivos. E não foi pouco não, milhares de cristãos. Domiciano, um outro perseguidor, massacrou a igreja e deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Foi ele o responsável por deportar o apóstolo João. Continuando a perseguição da igreja, mais recente, nós pegamos os pré-reformadores, que também foram perseguidos. John Wycliffe, ele foi o responsável por traduzir a Bíblia para o inglês. Foi perseguido. O discípulo dele foi morto. Johnny Huss, também um pré-reformador, foi queimado vivo por pregar o Evangelho. Jerônimo Savonarola. Esse Jerônimo Savonarola, ele tem os sermões dele era tão eloquente. As pessoas, quando ele pregava, as pessoas reconheciam tanto os seus pecados que elas começavam a recolher tudo aquilo que atrapalhava a vida dela em relação ao Evangelho, levavam para a praça pública e colocava fogo. Inclusive tem até uma famosa fogueira, tem um nome lá, agora eu não vou me lembrar. Esse homem ele foi morto em Florença por pregar o Evangelho. Catarina de Messi, em 1572, mandou matar milhares de cristãos. E se a gente for pegar nas perseguições aqui mais recentes, nós estamos falando no início do século. Se nós formos pegar as perseguições mais recentes, segundo aquele site Missão Portas Abertas, eu até recomendo para os irmãos, se vocês querem conhecer como que a igreja tem sido perseguida, acesse esse site. Eles fazem um trabalho fantástico, inclusive até a Rayane parece que postou recentemente um pastor que foi morto na África, Foi na África mesmo, é isso? É na África. Ele foi morto na África, um pastor até brasileiro, Pastor Francisco, ele é até brasileiro, foi morto lá. Então o site, na verdade, ela é uma instituição, e ela tem um site, e ela recebe até donativos, recebe até recursos para estar enviando para os missionários. Então eu recomendo aos irmãos, se os irmãos querem saber realmente o que está acontecendo hoje, entra lá nesse site, vocês vão ver os países que mais perseguem cristãos. Eu volto até a falar, irmãos, nós somos privilegiados, Nós estamos vendo aí uma certa perseguição velada, mas nós que lemos a palavra de Deus e conhecemos, nós percebemos onde que isso pode chegar. Então, segundo essa missão Portas Abertas, o século XX, olha para você ver, eu falei aqui do início do século, da igreja perseguida no início do século, como os cristãos foram perseguidos e mortos, mas no século XX, segundo esse site do Missão Portas Abertas, ocorreu o maior martírio de cristãos da história.
Nunca se morreu tanto cristão por pregar o evangelho como no século XX. E alguns países que são totalmente contrários ao evangelho, como China, Paquistão, Irã, a Índia, a Coreia do Norte. Esses países, eles não só proíbem o evangelho, como também caçam as pessoas. Eles praticamente caçam. E uma vez eu ouvi uma história de eu não lembro qual país que foi, eu não sei se foi no Irã, de um cristão convertido, que ele era do islamismo, ele se converteu ao cristianismo, e ele foi descoberto, porque as pessoas precisam, eles aceitam Jesus, eles precisam pregar, mas meio que escondido, sabe? Eles não podem ir em um local igual nós estamos aqui para pregar o evangelho, não, tem que ser escondido. A Bíblia, muitas das vezes, ela é distribuída na comunidade ali, entre os cristãos, que só eles sabem que eles são cristãos, né? Ela é distribuída com apenas as folhas da Bíblia, não a Bíblia inteira, porque se pegar com a Bíblia inteira, então uma pessoa lê uma parte uma folha, a outra lê outra, e quando eles se encontram, eles pregam o evangelho, devido à perseguição. Exatamente. E não sabe quando vão ver outra vez. Uma vez eu vi um vídeo eu acho que até do Missão Portas Abertas mesmo, que enviou Bíblias. Se eu não me engano, foi para a China, algum lugar da China. E quando essas Bíblias chegaram lá, que eles abriram, que eles viram que era uma Bíblia, a festa que fizeram. E hoje a gente vê, né, aqui no nosso país, nas nossas igrejas, a Bíblia é o simples livro que a pessoa carrega debaixo do braço. Ou às vezes deixa aberta lá, né? Num versículo de Salmos lá. Só isso. E eles dão valor, por quê? Porque eles não podem fazer isso. Eles não podem. E como eu estava falando, uma vez eu ouvi um testemunho, eu acho que foi no Irã. Um pai de família, ele se converteu, a família toda se converteu ao cristianismo. Ele era do Islã. E ele foi descoberto. E eles foram até a casa dele. E segundo o testemunho, para ele, o pai de família, né? Eles vão no pai de família primeiro, porque você desestabiliza o pai da família, né? O responsável da família, você desestabiliza todo o restante da família. Então diz que eles vão primeiro no chefe da família. E eles começaram a torturá-lo para ele negar Jesus. E torturava ele. E quando viu que ele não ia negar, eles começaram a torturar a esposa dele. E diz que a esposa dele falava para ele: não negue. Aí eles viram que eu não ia ter como, começaram a torturar os filhos dele. E os filhos dele falando: não negue Jesus. Então, segundo esse site aí, essa instituição Portas Abertas, né? Nunca se perseguiu tanto a igreja como no século XX. E volto a dizer, talvez a gente não tenha a dimensão do que isso, porque nós estamos privilegiados, por enquanto. Nós temos liberdade de pregar o evangelho do Senhor. Nós podemos falar de Jesus, apesar que algumas coisas já estão acontecendo. O pastor acabou de falar há pouco tempo atrás que ele estava aqui, de repente a polícia chegou aqui. Porque, o som, tal. Então essa perseguição, ela começa com, às vezes, coisas insignificantes. O som. Nós vamos dar um jeito, nós vamos colocar algo aqui para abafar, para não atrapalhar. O engraçado que você pode ver, que é só o som da igreja que incomoda. E é ele que tem que incomodar mesmo. A gente vê sons aí, na minha casa, por exemplo. De vez em quando eu estou lá, eu acordo de madrugada com, eu não sei de onde que vem, mas um barulho tão alto de som. Ninguém vê ninguém falar nada. Por quê? Porque talvez estão gostando daquilo que está acontecendo. Aquelas músicas com palavras depravadas, né? Coisas menosprezando a mulher, menosprezando a família. Gostando daquele ambiente. O evangelho, ele vem contrapondo isso aí. Ele vem falando que isso é pecado, que não pode fazer. Que se fazer e se não se arrepender vai para o inferno. E as pessoas não querem ouvir isso.
próprio Jesus, ele disse que nós seríamos perseguidos. João, capítulo 15, verso 18 e verso 21, do verso 18 ao 21, a palavra do Senhor diz assim, ó: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Não é novidade a perseguição da igreja. E essa é uma palavra de reflexão. Como toda vez que eu venho falar aqui, eu não sei falar outra coisa. E geralmente essas palavras, na verdade, antigamente, até na reforma, a pré-reforma e reforma, né? Palavra, eles não falavam palavra, falava sermão. E o que é um sermão? O sermão, ele vem para corrigir, né? Depois foi se modelizando, palavra, tal, mas era só sermão. Sermão que era pregado. O sermão de fulano de tal é duro. O sermão é isso. E nós lemos uma palavra de encorajamento de Jesus, agora há pouco. E eu quero dizer para a igreja que se acaso nós chegarmos a ser perseguidos, não desanimemos. Se a gente precisar sofrer, que nós soframos. Até porque a igreja não para. E segundo os historiadores, nos períodos em que a igreja foi mais perseguida, a igreja mais cresceu. É isso que o mundo não entende. Como assim? Eles matam um para assustar os outros. Ao invés de todos abandonarem, a igreja começa a crescer. E talvez esse período de sofrimento que a igreja passou, né, aqui no Ocidente, hoje podemos ver aí o país do Ocidente que está perseguindo de fato mesmo o cristianismo. Acho que é a Nicarágua. Os outros países ainda está mais maleável, apesar de que, se a gente pegar nos Estados Unidos, por exemplo, um país genuinamente cristão, hoje em dia muitas igrejas estão se fechando. A Bíblia, que era lida nas escolas, foram proibidos. Hoje tem livro de bruxaria no local. O Canadá era um país também cristão, está da mesma forma. Muitas igrejas tradicionalíssimas, né, fechada. Abriram um bar. E aqui no Brasil, graças a Deus, ainda podemos falar. Por mais que essa perseguição está um pouco velada, né? Mas nós ainda temos como falar de Jesus. Tertuliano disse que o sangue dos mártires cristãos tem sido a sementeira do Evangelho. Então aquele sangue que é derramado dos cristãos, dos mártires cristãos, eles estão servindo como semente para que mais cristãos surjam. A igreja, ela é vamos lá. A igreja, ela é indestrutível. Agora saiu. E até que Jesus volte, irmão, a igreja será perseguida. E apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo, todas as perseguições que eu falei aqui, que ele sofreu, nas suas palavras, nas suas cartas, ele procurava encorajar
os seus discípulos. Em Atos capítulo 14, verso 20 ao 22, Paulo diz assim, ó: mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Se sofrermos perseguição, se um dia formos perseguidos, que nós nos gloriemos nisso, porque através dessas perseguições nós chegaremos ao reino do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 até o 18, é uma leitura extensa, mas eu quero ler também aqui com os irmãos. Paulo diz assim, ó: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão a mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me será reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é o último para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vir, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. E a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Então, se sermos perseguidos, que possamos falar como Paulo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. E para finalizar, eu quero deixar mais uma palavra de encorajamento, muito conhecida. Está lá em João capítulo 16, verso 33. O próprio Jesus disse isso. Eu lhes disse:
essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Como eu acabei de falar para todos os irmãos aqui agora, a igreja do Senhor, a perseguição, ela não é de hoje. E ela continuará. Porque o evangelho, ele se contrapõe ao mundo. Mas se formos perseguidos, e nós estamos percebendo que essa perseguição aqui no nosso país, ela está começando a ficar iminente, porque já está envolvendo autoridades, tanto legislativas, quanto executivas, quanto judiciário, no sentido de calar os cristãos. Nós vemos nessa última pleito político, onde aconteceu muitas coisas, né? As pessoas colocando confianças em homens, falando que um é melhor que o outro. Muitos brigaram com seus familiares. Eu até vi um vídeo de uma pessoa famosa dizendo que a sua tia ficava mandando mensagem sobre um candidato e ela apoiava outro. E ela bloqueou e parou de falar com a tia. E ela falou assim: no final do ano eu vou lá e falo com ela, a gente conversa e se acerta. Porém a tia dela morreu. Não deu tempo dela se acertar. Então que nós venhamos a aproveitar esses momentos que ainda temos, né, de liberdade, para falar de Jesus. Nós falamos aqui de redes sociais, o pastor falou sobre isso aqui. Use as suas redes sociais para propagar o evangelho. Cuidado com o que você compartilhe. O cerco está se fechando. Existia um corinho, um hino antigo, as pessoas que eu ouvia muito minha avó cantar, minha mãe também cantava isso quando eu era criança, que dizia assim, vai balançar, 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 no balanço da figueira muita gente vai ficar. Nós estamos chegando ao tempo que a figueira vai se balançar. E quem não estiver agarrado ao verdadeiro evangelho, saber o que está fazendo aqui na terra, sabendo a sua missão, a figueira poderá ser balançada e ele não está bem agarrado e cair. Como eu falei agora há pouco também sobre o trimestre da escola dominical. Venha para a escola dominical, irmãos. Venha para a escola dominical, venha aprender. Esse trimestre está excelente, falando sobre isso, né? Sobre as ideologias que estão sendo infiltradas nas nossas casas. E muitas vezes a gente nem percebe. Isso é um tipo de perseguição. Atento aos seus filhos, irmãos. Cuidado com seus filhos. Preste atenção no que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo. Muitos filhos de cristãos estão confrontando seus pais. Pessoas que nasceram dentro da igreja, foram criadas dentro da igreja, hoje estão confrontando seus pais. O pai fala que aquilo é pecado, a criança fala, não é, você é isso. Você é antigo. Por quê? Porque está aprendendo em outro local. E isso também é perseguição. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos continuar, pela misericórdia dEle, tendo a liberdade de pregar esse evangelho. E se preciso for, que nós soframos por esse evangelho, que nós venhamos sofrer. Eu estava vendo as crianças cantarem aqui na frente, e eu comecei a pensar que muitos sofreram antigamente, né? Para que nós estivéssemos aqui hoje, gozando de uma certa liberdade. Nós estamos vendo o cenário mudar. Pode ser que nós venhamos sofrer para aqueles que estavam cantando aqui na frente, ter um pouco de liberdade para pregar o evangelho. Então que nós possamos, meus irmãos, ficar atentos a isso. A perseguição, ela não é de hoje. Nós não estamos acostumados com ela, mas é bem provável que ela está chegando. E nós precisamos estar atentos. E sempre lembrando de Jesus, do que Ele disse, que Ele venceu,
tenham bom ânimo, ele venceu, que assim como ele venceu, nós também poderemos vencer. Ficamos em pé, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Jesus. Senhor, que essa palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, que ela possa, meu Pai, encontrar guarida. E que nós possamos, meu Pai, praticá-la. Senhor, muito obrigado por o momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Jesus, pela liberdade, Senhor, que nós temos de pregar o Seu Evangelho. Mas, Senhor, se algo acontecer, nós sabemos que o Senhor está conosco. E se for possível sofrer, nós sofreremos. Mas nós não te negaremos, Jesus. Nós não podemos te negar. Continue conosco, guardando as nossas famílias, as nossas casas, os nossos filhos, Senhor, que vão para as escolas, que vão para outros lugares. Senhor, nossos filhos que estão acessando as redes, Jesus. Ó, Senhor, guarda eles para nós. Quando nós não estivermos por perto, ser com eles. Nos ajude a continuar, Senhor, pregando esse Evangelho, para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesse louvor que fala sobre o tema pregado. Se eu perseguido for por Teu nome anunciar, se o mundo me odiar, há um reino a me esperar. Se o mundo me afligir, eu não vou desanimar. Se quem me chamou venceu, com Ele eu não vou parar. Quem me chamou não foi homem, nem filho do homem, pra se arrepender. Quem me chamou foi Deus. Vou prosseguir em Seu querer. Se o mundo me afligir, eu não vou desanimar. Se quem me chamou venceu, com Ele eu não vou parar. Quem me chamou não foi homem, nem filho do homem, pra se arrepender. Quem me chamou foi Deus. Vou prosseguir em Seu querer. Quem me chamou não foi homem, nem filho do homem, pra se arrepender. Quem me chamou foi Deus. Vou prosseguir em Seu querer. Sua vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar. Sua vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar.
vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar. Sua vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar. Quem me chamou não foi homem, nem filho do homem, pra se arrepender. Quem me chamou foi Deus. Vou prosseguir em seu querer. Quem me chamou não foi homem, nem filho do homem, pra se arrepender. Quem me chamou foi Deus. Vou prosseguir em seu querer. Vou prosseguir em seu querer. Quero que você ouça agora nessa noite. Já foi dito aqui que Satanás, ele é astuto, ele é estrategista, e com certeza com as ideologias do mundo ele tem atacado as famílias, todo mundo já sabe disso, atacado a igreja, atacado os jovens, atacado as crianças. E o que você tem feito como estrategista de Deus no reino do Senhor? Como você tem se fortalecido na presença de Deus? Tem lido a palavra todos os dias? Tem frequentado a escola dominical? Tem frequentado os cultos de ensino? Tem alimentado da palavra? Nós muitas vezes ouvimos, nós precisamos estar preparados porque Jesus está voltando, mas nós também precisamos estar preparados porque a perseguição está chegando. E como a perseguição vai te encontrar? Fortalecido ou fraco? Você lê a palavra porque você tem intimidade com Deus. Você não lê a palavra para estar íntimo de Deus. Você lê a palavra porque você tem intimidade com o Pai. Começa a edificar isso no seu lar. Começa a estar no centro da vontade de Deus, como nós estamos cantando aqui. A vontade de Deus é doce. A vontade do Pai para você é boa, perfeita, agradável. Aproveita essa oportunidade. Leia a palavra de Deus. Pedro disse: Senhor, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. E você já consegue imaginar se daqui a pouco você não tem o privilégio de abrir a Bíblia e ler as palavras de vida eterna? Como vai ser o anseio da sua alma na falta dessa palavra? Qual é a dor, o tamanho da dor do seu coração, se um dia você não tiver a oportunidade de mastigar essa palavra? Faça uma decisão com Deus hoje. Não seja fraco no seu relacionamento com Deus. Não sejamos fracos no nosso relacionamento com Deus. Vamos nos fortalecer no Senhor. Vamos nos fortalecer no Senhor. Eu quero que você abra a sua boca agora e comece a declarar essas palavras sobre a vontade dEle. Receba, declara essas palavras sobre a sua vida. Senhor, sua vontade é doce. Sua vontade é doce, é doce. Perfeita e agradável. Nessa e nela eu vou ficar. Sua vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar. Quem pode como nunca antes? Sua vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar.
doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar. Declare sobre a sua vida. Você vai permanecer no centro da vontade dele. Tua vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar. Quem me chamou não foi homem, nem filho do homem, pra se arrepender. Ele te escolheu, ele te escolheu. Quem me chamou foi Deus. Vou prosseguir em seu querer. Vou prosseguir em seu querer. Aleluia! Aplaudam o Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero fazer aqui uma pergunta: se existe alguém aqui nessa noite que quer aceitar ao Senhor como seu Salvador, que quer se reconciliar com o Senhor, a oportunidade está aberta. Se você deseja ter esse compromisso com o Senhor, e assim como foi tudo dito aqui nessa noite, a palavra tocou no teu coração, se esse é o desejo do teu coração nesta hora, né? E assim como nós ministramos aqui, diante da perseguição, diante de tudo aquilo, se você deseja fazer um compromisso com o Senhor, vem até aqui à frente agora, em nome de Jesus, e nós estaremos orando pela sua vida. Essa é a oportunidade, e eu não vou me prolongar nesse chamado. Quem te chamou? Quem te chamou não foi homem e nem filho do homem para se arrepender, mas quem te chamou foi o próprio Deus. Amém? Glórias a Deus, né? Que o Senhor possa continuar trabalhando e ministrando no seu coração. O Espírito Santo do Senhor é aquele que convence. Glórias a Deus. Podem se assentar. E os trabalhos da semana continuam, né? Quarta-feira, culto da palavra, venha, né? Vamos aprender da palavra. Quinta-feira, oração, né? Vamos orar, vamos interceder pelas necessidades aí. Sábado tem o No Break, né? Sábado tem o No Break aqui com os jovens, né? Irmã Maria Helena, No Break sábado. Amém? Glória a Deus. No Break sábado, culto dos jovens. É isso aí. Ei, ai, ai, hein? Glória a Deus, né? E nós estaremos aqui juntamente com os jovens, adorando ao Senhor, glorificando a Deus, ouvindo a palavra, né? Para a glória do nome do Senhor. E domingo, na escola dominical, culto também, né? De celebração aí para o nosso Deus. São esses os recados, nós já estaremos encerrando, né? Que o Senhor conceda a você e a todos nós uma semana abençoada, né? Uma semana cheia da presença dEle. Que nós, como nós nos alimentamos aqui nessa noite, né? Enchemos o nosso tanque aqui, né? Espiritual, que nós consigamos aí, né? Percorrer por todos esses dias, né? O Lucas aqui, Lucas, né? Sempre que tiver aí a folga, tiver jeito, venha ouvir a palavra, né? Você é amado do Senhor e amado dessa igreja, amém? Glória a Deus. Mais uma vez, vamos ficar de pé. O presbítero André vai fazer essa oração final e também impetrar a bênção apostólica. Amém. Oremos. Senhor Deus e amado Pai,
Nesta noite te agradecemos por essa palavra maravilhosa, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor Jesus. Nos leva, Pai querido, em segurança para nossos lares, Senhor Jesus. E que essa semente que foi lançada aos nossos corações, podemos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta, a nossa vizinhança, Senhor Jesus, em nossos trabalhos, Senhor Jesus. Nos dê uma semana abençoada, Pai, assim nós te pedimos, Senhor Jesus. E assim nós cremos, Senhor Jesus, que o amanhã será diferente, Senhor Jesus, porque esta palavra, a qual foi ministrada hoje, Senhor, e esses ensinamentos que o Senhor tem dado aos teus filhos, Senhor Jesus, vão gerar frutos, Senhor Jesus, e vamos ter sim, homens e mulheres de Deus pregando a tua palavra, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor tem dado de melhor para nós, Senhor Jesus, que é termos a nossa própria identidade e sermos fiel à tua palavra, Pai. Assim te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, do Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós digamos amém.